Pergunta que eu souber responder, porque eu não tenho estudo, eu não sei muito. Isso aí. Tudo que a gente quer, a senhora tem tudo. Com certeza, 30 anos de... O que você pensa quando ouve falar na ilha de Cotijuba? Lazer, praia, banho de sol no domingo. Com 15 quilômetros de litoral e diversas praias, a ilha é um grande atrativo turístico, ficando a apenas 22 quilômetros de distância do porto de Coraci, uma média de 40 minutos de viagem. A ilha conta com passeios turísticos que oscilam entre a agitação e a tranquilidade. Logo ao chegar no porto, damos de cara com ruínas de uma construção, que não somente resistiu ao tempo, mas por algum motivo foi mantida. Essas ruínas abrigam um capítulo significativo na história da ilha, por muitos ainda desconhecida, mas que compõem o imaginário e a memória dos que moram na região. O turismo daqui está se tornando um turismo muito bom, porque antigamente não dava ninguém na ilha. Tem cada vez mais gente. Diz pra me encontrar na Praia Grande, dançando. Frequentava muito antes, agora faz eu acho que tem uns 8 anos que eu não vim aqui. Sim, era totalmente diferente do que está hoje aqui. Mudou muita coisa. A história da ocupação da ilha, no entanto, não começa por aí. Os primeiros habitantes da ilha foram os índios Tupinambás, que a batizaram com esse nome. Ele significa Caminho Dourado, ou Trilha Dourada em Tupi-Guarani, devido ao reflexo da lua na areia, resultando em tonalidades amareladas. Em meados do século XVIII, já há indícios do início de atividades agrícolas e relações de comércio entre Cotijuba e Belém. Lá funcionava um engenho de arroz chamado Fazendinha. As ruínas desse engenho, assim como as do porto, ainda se encontram na ilha. Além disso, Cotijuba também foi palco de um importante acontecimento no século XIX, a cabanagem. A ilha serviu como trincheira para as tropas reacionárias e também como ponto de localização náutica, pois nela ergueu-se um farol. Finalmente chegamos ao século XX e às tão misteriosas ruínas. Para entender seu significado, precisamos retornar para a década de 30. No Pará, ocorreu uma crise econômica devido ao declínio do ciclo da borracha. A população das classes mais baixas sofria com a falta de perspectiva e, por conseguinte, muitas vezes era levada à criminalidade, principalmente jovens e crianças. Esse segmento social causava grande incômodo tanto ao governo quanto à elite, e por conta disso, foi desenvolvido um projeto para a segregação e reabilitação desses jovens infratores, a Colônia Reformatória de Cotijuba, que mais tarde ficaria conhecida como Educandário Nogueira de Faria. Então, apesar, eles poderiam passar a ideia de você estar livre, porque você não está dentro de uma cela, como estaria dentro de um presídio, como era o São José Liberto, mas você está numa ilha, a mais de 1 hora de Belém, que era a período de viagem daquela época, então você está livre, só que longe do seu local de origem. Falavam que era um presídio ali, né? Não sei, não tenho certeza se era, mas pela história que eu vi era um presídio. Traziam os presos, deixavam aí. Era do tempo do presídio, né? Que eles traziam de lá e prendiam aqui, daqui eles levavam. Quando a pessoa era muito, de forma assim, um homicídio, algum grave, eles levavam pra vai quem quer e de lá simplesmente já. Mas quem eram esses infratores? Segundo o regimento interno do Departamento Estadual de Segurança Pública, o educandário destinava-se a jovens entre 12 e 21 anos,
do sexo masculino, abandonados e delinquentes, a fim de lhe dar a necessária assistência capaz de transformá-los, pelo trabalho, pelo estudo e pela moral, em elementos sadios e úteis para a sociedade. Em sua maioria, eram jovens cujos pais se encontravam em situação de extrema pobreza, o que para as autoridades por si só os colocava em uma situação irregular, pois essas pessoas seriam incapazes de fornecer aos seus filhos os valores morais necessários para que se tornassem cidadãos de bem. Nota-se no discurso dos governantes a presença das noções de civismo, redenção e reforma desses jovens, que se encontravam na miséria, mas ainda tinham chances de serem salvos, ao contrário do resto. Onde eram os presos, os presos. Aí era prisioneiros, aí da rua, umas crianças também que eram presos. Quando aqueles eram bem rebeldes, eles pegaram. Tem aquelas pedras lá onde a senhora mora, lá fora na maré, tem. Olha, a gente pegava os presos, levava pra lá, botava um cavalo. Eles amarravam tudo um cavalo para puxar eles pra lá. Quando eles cansavam, nascavam um pouquinho. Segundo falam que eles soltavam eles no rio, se conseguisse soltar preso, aí sobrevivia. Tem que levar todo mundo andando, vai tomar banho lá fora no córrego, tem um córrego, e lá no córrego ele é fundo, é a margem do rio lá, onde nós morremos. Aí eles, para não deixar morrer, assim, eles pegavam pelas pernas, pegavam a cabeça para baixo, para derramar de cabeça. Quando eles eram demais mesmo, eles viram que não ia ter jeito, eles pegavam uma pedra, amarravam no pé deles, uma do lado, outra do outro, e jogavam no mar. Eles não jogavam mais nunca. Então só me falaram tudo isso pra mim, isso aí tem muita força. Elas vinham de Belém pra cá, presos de Belém pra cá. Eram os presos que tinha, eles traziam de Coraci, da banda daí, traziam tudo. Na época, assim, do governador Barata, se eu não me engano, era isso que falava. Sabe tempo barato. E quem era esse tal Barata? Magalhães Barata foi interventor federal do Pará durante o governo do presidente Getúlio Vargas. Ele foi o responsável pela instalação da colônia Reformatório, feito para abrigar esses jovens infratores. Nogueira de Faria foi o intelectual responsável pela tese de que esses jovens criminosos podem ser recuperados. Se ensinados os valores morais necessários, se tornariam cidadãos de bem após o internato. Ao longo dos anos, a instituição possuiu 4 nomes diferentes, sendo o mais conhecido deles Educandário Nogueira de Faria. Que é interessante porque é uma parte da história de Belém, né? Porque querendo ou não, desde quando ele nasceu atendendo as necessidades de Belém. Então ela faz parte da história de Belém, não só da ilha. E pelo que eu pude ver, a população se importa muito com esse espaço, porque se ela não se importasse, ele já teria caído. Educandário ou presídio? A resposta é educandário e presídio. O projeto inicial da colônia reformatória, conforme seu idealizador, era a redenção desses jovens, menores delinquentes, como chamados pelos jornais do período, que não deveriam ficar junto aos adultos. Entretanto, mais tarde, a ilha também tornou-se abrigo de presos políticos. Em 1945 será criado outro estabelecimento correcional na ilha, o Instituto de Recuperação Social. Ligado à colônia reformatória, esse instituto se destinava aos presos maiores de idade. São muitos os relatos, tanto da historiografia quanto da população, sobre os abusos de poder e episódios de violência que aconteceram durante esse período. Por um breve período, o educandário e o presídio coexistiram na ilha. Em 1968, o educandário é oficialmente extinto e Cutijuba se transforma em ilha-presídio, recolhendo condenados e presos políticos. Os menores internos foram transferidos para órgãos de assistência na capital. Nos anos 60, em virtude da ditadura militar, presos políticos passam a ser enviados para a ilha. O abuso de poder e as torturas tornam-se cada vez mais frequentes e assustam cada vez mais a população, assim como aumentam a fama de violência já existente. A ilha tornou-se palco dos mais diversos episódios de revoltas, assassinatos, sequestros e outros horrores, rendendo-lhe a alcunha de Ilha do Diabo. Ilha da Redenção ou Ilha do Diabo? Como vimos, a noção de Cotijuba como Ilha da Redenção era veiculada pelas autoridades, principalmente por Nogueira de Faria. Esse projeto de recuperação dos jovens delinquentes almejou a higienização do espaço da cidade de Belém, das suas ruas e centros urbanos, antes ocupados por esses jovens.
Além disso, contribuiu para o estereótipo que associa pobreza e delinquência. Para pesquisadores do período, independentemente da sua origem, ao ingressar na colônia correcional, o interno perdia sua identidade, seu nome virava um número e ele era isolado do mundo externo. Nesse caso, redenção para quem? A presença do educandário e mais tarde do presídio irão causar o período que ficou marcado no imaginário da população. Passa a existir um sistema que funcionava por meio da violência extrema, tanto por parte dos policiais com os presos, quanto entre os presos em si, com histórias de fugas e diversas mortes, tanto dentro quanto fora da instituição. Essa configuração violenta e arbitrária levou à construção de uma memória da ilha de Cotijuba que confunde os dois períodos. O primeiro, quando existia apenas a colônia reformatória, sob a direção de Nogueira de Faria, e o segundo, quando o presídio passa a dominar a cena prisional no estado do Pará. Como vimos, as moradoras associam diretamente essa violência ao governo do Barata. No entanto, o fechamento do presídio data de 1977, sendo que Barata deixou de ser interventor 32 anos antes. Após o controle do educandário ser entregue ao governo do estado, se inicia seu processo de decadência, mesmo havendo momentos em que alguns governadores tentaram promover melhorias. A partir do período em que se tornou colônia penal, o histórico de fuga e violência na ilha começou a apresentar níveis alarmantes, o que culmina em seu fim, em 1977. Tá, mas e hoje? O que essa memória representa para a população? Mas é como eu gostei daqui. Eu gosto do Tijuba, eu gosto do meu trabalho, tudo eu gosto. Eu gosto do meu coché, eu gosto do meu trabalho de chapéu, de palha, de panela, tudo. Tudo eu gosto. Para Dona Antônia, as ruínas do educandário são quase sempre esquecidas pelas administrações. Segundo ela, esse espaço poderia servir como atrativo turístico, se abrigasse artesãos e comerciantes em seu interior. Era para ser um local trabalhado, para ter essas coisas que tem aqui tudo na praça, era para ser tudo aí dentro, aqui ser tudo livre, entendeu? E não é. Entendeu? Aí quando é assim, quando tem um festival, como agora teve o aniversário do Cotijuba, jogaram tudo lá pra dentro, mas só naquele dia, mas depois volta tudo isso, para outro lugar. E fica tão bom lá dentro, fica tão bonito. Porque essas charretes, essas motorretes que tudo aqui, ficava pelo lado de lá, e pelo lado de lá tem espaço também. E é bonito pra lá pra trás. Eu converso às vezes com pessoas assim, por que não trabalha? Eles olham, isso aqui depende do governo e o prefeito. Aí quando o prefeito vem a primeira vez aqui, quando é elegido outro prefeito, porque vai fazer coisa boa, república, não sei o quê, é só papo furado, não faz nada. E é assim, a gente trabalha, a gente queria ver assim, uma coisa melhor acontecer aqui na praça pra gente. É isso. É isso que acontece aqui.